Gente, 29 de setembro é Dia Mundial do Coração. 29 que foi ontem, domingo, né? Infelizmente, muita gente morre porque não cuida bem desse órgão tão importante, tão essencial, né? Para a nossa vida, para o nosso corpo. E na atualidade, algo que tem chamado muito a atenção dos cardiologistas é que o número de mulheres que sofrem infarto está igual ao número de homens. Antes, a incidência era muito maior nos homens, viu? E para dar mais visibilidade a este assunto, a Sociedade Brasileira de Cardiologia está divulgando um vídeo muito interessante que eu convido você aí de casa a assistir junto comigo. Muito bom, né? Muito lindo esse vídeo, né? Eu quero mandar um abraço especial ao pessoal do Grupo Corpo, que é aqui de Belo Horizonte, aqui de Minas Gerais, né? Ao coreógrafo Rodrigo Pederneira e também à bailarina Mariana do Rosário. Parabéns a todos vocês aí do Grupo Corpo por esse trabalho. E fica o nosso alerta, né, gente? O alerta também dos cardiologistas para que todas nós, principalmente nós mulheres, né? Precisamos ficar mais atentas aí à saúde do nosso coração. E um dos fatores que mais impulsionam as estatísticas das doenças cardiovasculares, né, é a má alimentação do brasileiro. Pois é, voltamos a falar da má alimentação, né? Repleta de exageros na quantidade de sal, açúcar, produtos industrializados, frituras, entre tantos outros abusos, gente. E isso causa diversos problemas, como a hipertensão, diabetes, obesidade, doenças diretamente ligadas aos males do coração, que são muitas. Então, para nos ajudar a melhorar a nossa alimentação, a comer de forma adequada, a comer certinho, né? Saudável, aquela comida saborosa. Para passar algumas dicas para a gente, nós estamos recebendo com muito carinho aqui hoje a nutricionista Sofia Moreira. Bom dia, Sofia. Bom dia, Síria. Obrigada pelo convite. Bem-vinda. Muito obrigada. Sofia, vídeo maravilhoso que serve de alerta para todos nós, para todas nós, principalmente nós mulheres, com esses números aí que revelam que nós estamos cada vez mais tendo problemas no coração, né? Sim, com certeza. Agora vamos para a alimentação. Vamos lá. Quer dizer que a nossa alimentação diária interfere diretamente na saúde do nosso coração. Com certeza, né? Acho que hoje o melhor tratamento ainda é a prevenção. E quando a gente fala de prevenção, são os hábitos de vida, que incluem a alimentação além da própria atividade física, né? É um dos pilares e é uma das coisas que atualmente a gente tenta focar muito nessa área de prevenção, promoção da saúde. Pois é, mas e aí? No dia a dia, quais são os cuidados que a gente deve ter com essa alimentação? O que a gente deve priorizar, Sofia? Quando a gente fala em dieta para o coração, né, eu acho que tem um padrão alimentar, que é o que a gente tem muito estudo, que é a dieta mediterrânea, que é um tipo de dieta característica daquela região, que ela tem basicamente em sua essência um consumo mais elevado de azeite, de castanhas, de peixes, de grãos, né, e vegetais, além de uma pequena dose de azeite, né? Então, é óbvio que tem uma certa dificuldade da gente adotar aqui no Brasil, não só pelo custo, mas acessibilidade, mas alguns princípios da dieta mediterrânea a gente pode puxar. Então, quais que são eles? Aumentar o consumo de azeite de oliva, que a gente, no Brasil, a gente tem pouco hábito.
As né? pessoas não têm tanto hábito mesmo, é verdade. Não tem, no máximo uma saladinha, né? Enquanto que na Europa muitas vezes eles comem até com pão. Aumentar o consumo de frutas. A gente pega os dados do Vigitel, o consumo de frutas do brasileiro ainda é muito baixo, da mesma forma o consumo de vegetais, que são extremamente ricos em antioxidantes, em substâncias anti-inflamatórias, que é muito importante para essa prevenção. Aumentar o consumo de fontes de ômega 3, então pode ser o salmão, mas também a sardinha, o atum, a própria linhaça, o óleo de linhaça, a gente inclusive usa em dietas vegetarianas como fonte de ômega 3. E, em geral, evitar, a gente fala assim, evitar tudo que tem embalagem, né? Então, evitar os industrializados, que são alimentos ricos em sódio, consumo excessivo de açúcar, que leva ao excesso de peso, que é um fator de risco, né? E os refinados, eu acho que é o principal e que hoje, infelizmente, ganhou um pouco de espaço. Então, começar por aí talvez seja uma boa ideia. Então, os vilões lá que fazem muito mal para o nosso coração, a gente pode falar que são os açúcares, de uma forma geral, Sim. embutidos, enlatados diversos, né? Isso, se a gente for citar, eu acho que principalmente o excesso de açúcar, porque é um dos principais fatores associados hoje ao excesso de peso, e muitas vezes a gente não tem uma percepção dele, porque nesses produtos industrializados, às vezes não são produtos que têm um sabor tão doce, mas levam uma quantidade grande de açúcar, né? A gente fica bem atento ao rótulo, então eu brinco com meus pacientes, gente, dê uma olhada, muitas vezes tem vários nomes de açúcar no mesmo problema, açúcar líquido, açúcar invertido, xarope de glicose. Isso tudo é açúcar. Tudo isso e às vezes é a pessoa acha que açúcar. não, né? Faz um mal danado. Exato, e às vezes são produtos que estão escritos assim com grãos, são, né, às vezes tem um ideal de que são saudáveis e também não. A mesma coisa a questão do sódio, né, que você falou dos embutidos, que além de tudo tem nitrito e nitrato, que também está associado a câncer, outras doenças, mas principalmente um enorme teor de sódio. E um ponto que é importante a gente ressaltar, que alguns produtos dietéticos, então, por exemplo, produtos, queijo Minas zero gordura, eles têm um teor muitas vezes de sódio maior do que o comum. Então, é um ponto para a gente ficar atento, porque hoje as pessoas confundem muito a ideia de saúde, de light, com o rótulo. Confundem mesmo. Mas e aí, Demais. nesse desespero todo em ser saudável, às vezes a pessoa acha que está fazendo assim, o máximo para a saúde, ela está fazendo errado, então. Está fazendo errado. É importante procurar orientação, né? Essa coisa do rótulo é uma coisa que a gente tenta insistir muito e hoje a gente está tendo uma luta para tentar melhorar essa rotulagem, ficar de mais fácil entendimento, né? Mas, em síntese, eu brinco, vamos olhar a lista de ingredientes. O primeiro é o que está em maior quantidade, o último em menor. Então, presta atenção o que tem ali, tem muito nome estranho, então evita, que é muito aditivo. Então, como que é o primeiro em maior quantidade, no rótulo? Exatamente. E o último em menor quantidade? É menor Olha, quantidade. adorei a dica. Então, a gente já vai olhando o que tem e tendo uma noção de proporção. Um outro ponto, dois outros, é a gordura trans, que é uma gordura que está nos industrializados, né? Ela dá maior palatabilidade, só que ela tem um potencial muito mais heterogênico e um potencial de levar muito mais colesterol do que a própria gordura saturada, que é outra que a gente sabe que tem esse papel de elevar o colesterol. Então, também, novamente, tomar cuidado com os industrializados, olhar o rótulo. E quando tem gordura hidrogenada, pode ter certeza que tem gordura trans, porque nossa legislação tem uma brechinha, então, uma quantidade pequena de gordura trans é permitida colocar como zero. Então, em uma porção tem zero, mas quando você come um pacote de biscoito recheado, você está comendo uma bomba de gordura trans. Com certeza. E às vezes está zero lá e a pessoa acredita. Acredita. Olha, então, se viu assim, bem. Gordura vegetal hidrogenada, pode ter certeza. Que tem. Agora, como equilibrar essa alimentação ideal para o nosso coração, Sofia? Né? A quantidade de frutas, hortaliças, oleaginosas. Tudo começa com um bom senso, né? A gente está falando de alimentos que são prejudiciais, não quer dizer que em um momento ou outro uma pequena quantidade não é proibida. A ideia é a gente sempre pensar
que eu estou comendo hoje? O que eu posso aumentar? Então, assim, não tem necessidade da gente restringir fruta. É óbvio que comer 10 frutas no dia não é necessário. As castanhas, se a gente conseguir colocar mais ou menos umas 30 gramas por dia, já é um benefício, né? 30 gramas equivale ao quê? Umas 3 castanhas? Não, mais ou menos umas 2 colheres de sopa da castanha triturada, né? Por exemplo, a castanha do Pará, ela também é rica em selênio, que é um excelente antioxidante. A única questão é que ela tem uma bomba de selênio, então no máximo 3 por dia, né? Quando você fala em castanhas, então pode ser do Pará, de caju? Qualquer uma. Todas são ricas em gorduras que a gente chama gorduras monopolissaturadas, que são gorduras saudáveis, que ajudam a reduzir o LDL, que é o colesterol ruim, e aumentar o colesterol bom, né? Azeite também, usem com abundância, né? Pode pôr na salada. A gente tem mais hábito de pôr na salada, né? Isso. Você disse do pão. Onde mais dá para usar o azeite? Dá pra gente. A gente vai até trouxe uma receitinha especial, né? A gente pode usar no pão, a gente pode fazer um antepasto, a gente pode inclusive usar para cocção, né? Antigamente a gente falava que não, o azeite deteriorava. Mas teve um estudo mais recente que foi publicado num anal de congresso e ele mostrou que o azeite pode ser usado para cocção, para uma grelha, para uma fritura, um refogado. É óbvio que não é adequado para uma fritura de imersão, mas a fritura em imersão também deve ser evitada. Então, pode usar que o grau de deterioração é pequeno e ele ainda se mantém melhor que os demais. Mas é um azeite diferente ou é esse mesmo azeite que a gente compra extra virgem para usar na salada, a gente pode levar ao fogo, então? Pode usar o tipo único. Mesmo, pode usar também o tipo único. Né? Não precisa necessariamente ser o extra virgem, você pode deixar o extra virgem para salada. Só para salada é tipo único para levar ao fogo, então. Isso, exatamente. Agora, aquelas pessoas que já têm na família, nem questões hereditárias, né, genéticas, pessoas que têm problemas no coração, pai, mãe, enfim, irmãos. Essas pessoas têm que ter um cuidado especial com essa alimentação em relação à saúde do coração? Com certeza, né? A gente sabe que a genética tem uma influência em diversas doenças. É claro que a gente sabe também que o estilo de vida tem um papel ainda maior. O fato da gente ter um gene que favorece uma doença não quer dizer que ele vai ser expresso, vai manifestar. Porém, os hábitos de vida, eles estão regulando isso, né? Então, se é uma pessoa que tem um histórico, isso significa que ela vai ter certamente que se cuidar mais, né? E desde nova. Então, cuidar da alimentação, praticar atividade física. Entre as frutas, tem alguma específica que é mais indicada ali para cuidar da saúde do coração? Então, o abacate, ele é muito legal, ele tem uma gordura muito boa, mas também a gente às vezes esquece da uva, né? Então, o suco de uva tinto integral, né? Adoro. Ele é rico em substâncias chamadas de polifenóis. Eles têm uma ação antioxidante, anti-inflamatória fantástica, né? Tem uma substância chamada resveratrol, que ele, no sentido de prevenção, ele tem um papel importante. Então, uma pequena dose, porque ele é saudável, porém calórico, então 100 ml por dia é uma dose boa para poder manter de suco de uva integral, por exemplo. Suco de uva também, né? Isso. Qual que é a maior deficiência atual na alimentação do brasileiro? O que a gente sabe que tem que comer, mas não come de jeito nenhum? Principalmente verduras, legumes, o próprio azeite a gente come pouco, em geral. Grãos também, grãos integrais, né? Hoje a gente faz um uso muito grande de refinados. Então, principalmente esses pontos são os que mais a gente tem dificuldade. Ainda que haja vários programas de acessibilidade, né? De segurança alimentar, que proporcionam maior acesso a esse tipo de alimento. Culturalmente, o brasileiro é basicamente café da manhã é pão com manteiga, café com leite. Exatamente. O almoço é o arroz, feijão, a carne, uma batata frita. Ninguém lembra do verde. No máximo tomate e uma salada e uma alface, no máximo tomate e alface, de fato, eles ainda são comuns. De tarde repete o café da manhã e lanche. Então, o hábito de fruta, inclusive do leite, que a gente tem deixado ele de lado. Então, o leite magro, ele é muito benéfico para a saúde. Eu acho que são esses principais pontos que a gente precisa tentar
melhorar um pouco. A gente vai falar mais sobre eles, mas você já disse, você trouxe pra gente uma Trouxe. receitinha especial. Aham. Vamos mostrar pra quem tá em casa? Ela falou várias vezes do azeite. Vou pedir pra você Isso. ficar daqui, Tá do meu lado, ótimo. Sofia. Vamos lá. E ela trouxe o azeite, que a gente já sabe que pode colocar na salada, mas essa receitinha é diferente, é Isso. especial. E eu gostei Essa muito. receitinha ela é da manteiga de azeite. Eu até preparei ela mais cedo, agora sim derreteu um pouco. Mas é uma alternativa para a gente substituir aquela manteiga tradicional, né? Simplesmente porque a manteiga é ruim? Não, uma pequena quantidade de manteiga não faz mal à saúde, né? Essa manteiga que a gente passa no pão. Pão, isso. Em quantidades modestas não é algo que vai atrapalhar. Só que, como eu disse, a gente tem pouco hábito de azeite. Então, é uma forma da gente introduzir. Então, essa manteiga de azeite, ela é muito fácil, muito tranquila e a gente faz em casa. Então, basicamente, o que O que as pessoas vão precisar? Isso, a gente vai escolher, eu trouxe só essas ervas aqui, mas podem ser qualquer uma frescas, desidratadas e as que gostar, não tem, pode ser... Deixa eu só mostrar para quem tá em casa aqui direitinho, quem que eu tô aqui, né? Essa erva, fala dela, que erva é essa? Isso, essa é o manjericão desidratado. Isso, ele é bem aromático, né? É um mix de ervas, na verdade. E aí, o que a gente faz? A gente escolhe as que gosta, pode ser orégano, manjericão, salsa. Basicamente, a gente vai pegar uma forminha de gelo, vai colocar as ervas, Mas né? espalhar elas nessa forminha. Vai espalhar, pode pôr bastante. Aqui eu vou dar só um exemplo mesmo, né? Coloca do jeito que gosta e aí vai regar com azeite. Qualquer tipo de azeite? Sim, um azeite de boa qualidade, né? Então, vai encher as forminhas aqui, né? Vai fazer os cubinhos, certo? E depois disso... Esse é o extra virgem ou não? Esse Desculpa, é o extra virgem, tá. E depois de fazer isso, vai preencher todos e vai colocar no congelador. No congelador, vai deixar congelar, você vai ver que vai ficar mais amarelinha, aqui ele já derreteu. Se você deixar, tirou, já ficou os quadradinhos, você pode pôr numa vasilhinha, igual essa ou outra, e manter na primeira prateleira, logo abaixo, bem pertinho do congelador. Se você manter lá, ela não vai derreter de novo. Aí você tira só na hora de consumir. E aí ele fica mais cremoso, então você pega a pontinha da faca, ao invés de passar manteiga, passa manteiga de azeite. Bem rápida essa receita e rende bastante, né? Rende bastante, super aromática, gostosa, além de ser uma forma da gente estar aumentando o consumo do Para azeite. quem fala que não gosta tanto do azeite, essa ervinha, acredito que dá um gostinho especial, né? Delicioso, delicioso. Dá Quem pra passar faz, na torrada, tranquilamente. pão. Dá para usar até em receita. Se você vai fazer, por exemplo, um macarrão, você já pode jogar ela, fica bem gostoso. Substitui a manteiga por essa mistura, essa receitinha Exatamente, especial. E dá para fazer para a família toda, né? Com certeza. Gostaram? A gente vai colocar para vocês aí na tela também Isso. a receitinha direitinho, mas não tem segredo não, gente. É um mix de ervas e numa forminha para gelo e colocar o azeite por cima, né? A gente está falando de saúde do coração. A gente fala, às vezes, pensando mais em jovens e adultos, mas é importante cuidarmos da saúde do coração das crianças também, né? Com certeza, né? A gente sabe que hoje a obesidade infantil, inclusive, está aumentando. Obesidade, está começando a ter mais casos de hipertensão, de diabetes nas crianças, né? E essa fase da infância é a fase que a gente forma os hábitos alimentares. Então, tá introduzindo essa alimentação um pouco mais saudável, principalmente dando exemplo, porque o pai às vezes fala, come os vegetais até o final, mas não come nenhum. Então, não adianta, né? Então, cuidar sim das crianças, porque quando você chega na fase adulta, com uma alimentação muito inadequada, mudar é muito mais difícil. Né? Então, desde cedo, trabalhar essa alimentação saudável, pensando nessa longevidade, no cuidado da saúde como toda. Agora, outro alimento que nós não falamos ainda, e eu estou curiosa, e a carne? Para a saúde do coração, é importante também? Tem que dosar? Porque é uma dúvida muito grande das pessoas, né? A carne é um alimento muito importante. A gente cortar com medo em relação à saúde não justifica, né? Então, tem o vegetarianismo, o veganismo, que tem todo um ideal que a gente tem que respeitar, mas do ponto de vista de saúde, a carne ela é uma fonte importante de vitamina B12 e ela está só presente na carne. Né? Então, é interessante e importante, inclusive para a manutenção da massa muscular e tudo. Pois bem, a grande questão da carne é qual tipo de carne comer. Então, a gente falou do ômega 3, né, dos peixes, que são uma importante fonte de ômega 3, mas também de magnésio, de outros nutrientes que são excelentes para a saúde. A grande questão é a gente optar por carnes mais magras. Então, o frango não precisa ser só o peito de frango, né? Pode ser uma coxa, uma contracoxa, mas
tirar a pele. Ah, verdade, gente. Porque não Né? adianta nada pegar o frango lá com a pele e comer aquela pele, né? Exatamente, não adianta. E o preparo, porque também você vai num self-service, você tem uma carne moída refogada, você tem um frango empanado e frito, achar que o frango vai ser mais saudável, não vai. Gente, é uma delícia, mas não. Então, assim, não ser frito em imersão. E no caso das carnes vermelhas, optar por cortes mais magros, né? Então, evitar o cupim, essa maçã de peito, porque às vezes as pessoas até falam, não, mas não tinha muita gordurinha fora, mas tem alguns cortes que eles têm muita gordura entranhada, e é a gordura ruim, né? Então, assim, não é necessário cortar a carne vermelha, mas escolher cortes mais magros e ficar atento ao preparo também. Ok, e equilibrar essa alimentação é o Equilíbrio. essencial, né? Equilíbrio. Sofia, muito obrigada por ter Eu que vindo, agradeço, conversar conosco, passar eu que essas dicas agradeço. tão importantes e ainda aprendemos uma receitinha tão prática, né? Eu vou fazê-la em casa, viu? Espero que você aí de casa faça também. Grande abraço, viu? Igualmente. E você aí de casa, continue conosco. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já.